Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. Como sempre, é um prazer recebê-los aqui para mais uma formação, não é mesmo, Thaís? É isso mesmo, Lilian. É um prazer tê-los aqui nesta quarta-feira conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então começar? E na pauta de hoje falaremos das denominações do SAEB, da Portaria 250 de 5 de julho de 2021, das matrizes de referência do SAEB e descritores por tópico, da teoria de resposta ao item, escalas de proficiência do SAEB, sobre a aprendizagem em língua portuguesa e, por fim, traremos diversos exemplos de itens, focando desta vez na terceira série do ensino médio. Então, vamos dar início aqui à nossa formação, começando a falar um pouco sobre a questão do direito à educação, que durante muitos anos no Brasil significou apenas o direito de matrícula do aluno em alguma escola. E depois dos avanços recentes e das reflexões sobre os direitos individuais que foram consagrados na Constituição Federal de 88, hoje significa o direito ao aprendizado. E em relação ao aprendizado, ficamos com o equilíbrio e a beleza da proposta de Antônio Nova, que é um sociólogo português que diz o seguinte: vale a pena ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que une, isto é, tudo o que integra cada indivíduo num espaço de cultura e de sentidos. Tudo o que liberta, isto é, tudo que promove a aquisição de conhecimentos, o despertar do espírito científico e tudo que torna a vida mais decente. Muito bonito, né? Então vamos iniciar os nossos estudos de hoje sob essa perspectiva. Então vamos lá? Então, afinal, o que é e o que avalia o SAEB? Então vamos lá. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, avalia competências construídas e habilidades desenvolvidas e detecta dificuldades de aprendizagem. O resultado, quase censitário, amplia a gama de informações que subsidiarão a adoção de medidas que superem as deficiências detectadas em cada escola avaliada. O Brasil conta hoje com mais de 50 milhões de alunos matriculados em escolas de educação básica, todos com direito ao aprendizado de competências cognitivas, básicas e gerais. Diante disso, compete ao Estado definir uma maneira de verificar se esse direito está garantido para cada um dos alunos. Parte dessa necessidade foi atendida com a introdução do SAEB, que é então um instrumento de medida. Dito isto, então, nós trouxemos para vocês a Portaria 250 de 5 de julho de 2021, que é a portaria que estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, para este ano de 2021. Então, a aplicação do SAEB este ano vai se dar de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021. E sempre que a gente ouve, então, falar de SAEB, sabemos que ele vem seguido aí e representado por suas matrizes de referência, né? Então, a realização de uma avaliação de sistema com amplitude nacional, como é o caso do SAEB, para ser efetiva, exige a construção de uma matriz de referência que dê transparência e legitimidade ao processo de avaliação, informando aos interessados o que será avaliado. Então, essas matrizes, elas vêm aí de encontro a essa necessidade tanto de dar legitimidade ao processo, quanto de informar aos interessados aquilo que será avaliado para que haja uma preparação para esta avaliação. Torna-se necessário ressaltar que as matrizes de referência não englobam todo o currículo escolar. É feito um recorte com base no que é possível aferir, por meio do tipo de instrumento de medida utilizado, e que, ao mesmo tempo, é representativo do que está contemplado nos currículos vigentes no Brasil. Essas matrizes têm por referência aos parâmetros curriculares nacionais e foram construídas a partir de uma consulta nacional aos currículos propostos pelas secretarias estaduais de educação e por algumas redes municipais.
As matrizes são, portanto, a referência para a elaboração dos itens das provas. Mas, afinal, o que é o item dentro da prova SAEB? O item, gente, é a denominação adotada para as questões que compõem a prova. Então, sempre que vocês ouvirem falar em item, está fazendo referência à questão de cada prova. Dito isto, então, do que é o item dentro das avaliações SAEB, as avaliações elas seguem uma metodologia estatística conhecida como teoria de resposta ao item, que é o TRI, que tem permitido, entre outras coisas, a comparabilidade dos diversos ciclos de avaliação. Então, cada uma das questões da prova é chamada de item e há, então, para estes itens, o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que na verdade é uma metodologia estatística que vai proporcionar aí a comparabilidade com os ciclos de avaliação. Para explicar melhor o que é este conceito e como isso se dá dentro da avaliação, nós vamos assistir um vídeo bem explicativo e bem bacana sobre TRI. Então, vamos lá? Para entendermos um pouco mais como que se dá essa teoria de resposta ao item, trouxemos um vídeo para vocês, bem explicativo e bem bacana. Então, vamos assisti-lo? Meu nome é Jemima Giron, eu sou psicóloga e professora, e o tema de hoje é a teoria clássica dos testes versus a teoria de resposta ao item. Primeira diferença aqui. A teoria de resposta ao item, como o próprio nome já diz, ela leva em consideração item por item e não o score total. Então, a teoria clássica dos testes, ela soma todas as pontuações e ela trabalha com essa pontuação total. A teoria de resposta ao item não, ela avalia item por item. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela não usa a curva da normal como seu modelo matemático para avaliar o seu score, tá? Ela usa uma outra curva que chama curva característica do item. Avalia cada um dos itens e verifica o quanto que este item faz referência à habilidade, à aptidão que você está avaliando, tá bom? Então, a curva característica do item, que a TRI usa, ela diz o seguinte, que quanto maior a sua habilidade naquilo que está sendo avaliado, maior a probabilidade que você vai ter de acertar aquele item. E como é que a teoria de resposta ao item avalia isso? Eu peguei aqui um modelinho, que é o modelinho que o Enem usa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o primeiro passo seria elaborar as questões. Então, você elabora vários itens. Ou seja, no caso do Enem, você elabora várias questões sobre os diversos temas. Aí, esse é o estudo teórico, tá? Então, quando você analisa a teoria, analisa tudo que está relacionado àquilo e aí elabora itens para aquilo. Que tenha uma mistura coerente entre perguntas fáceis, médias e difíceis, ok? O aluno errou várias questões que foram consideradas muito fáceis e acertou algumas questões que são consideradas muito difíceis. O que a TRI entende? Bom, ele acertou questões que eram muito fáceis. Isso aqui era para ele ter acertado. Então, se ele não acertou as fáceis e acertou as difíceis, provavelmente isso quer dizer que ele chutou. Ou seja, que ele realmente não tem capacidade, que ele acertou as perguntas difíceis por um mero acaso. E aí, por isso, a nota dele é mais baixa. E uma outra pessoa, por exemplo, que talvez não tenha acertado perguntas difíceis, mas ela foi coerente, ela acertou todas das mais fáceis, acertou mais ou menos as medianas e acertou uma ou outra difícil, mesmo que tenha sido a mesma quantidade do outro, a nota dela vai ser maior, porque ela foi mais coerente. As questões mais fáceis ela acertou, a média acertou mais ou menos, enfim. Então, aí a TRI avalia a coerência das respostas e aí ele tem essa capacidade de descobrir se você chutou ou não. Espero vocês de volta no próximo vídeo. Até mais! Muito bacana o vídeo, né, pessoal? Acho que ele deixa bem claro como que se dá essa questão
da teoria de resposta ao item dentro da avaliação. Bem, agora nós trouxemos uma citação de Neri que diz o seguinte: toda matriz curricular representa uma operacionalização das propostas ou guias curriculares, que não pode deixar de ser considerada, mesmo que não a confundamos com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas e nem com conteúdo, para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. Agora, então, vamos entrar nas escalas de proficiência do SAEB. Bem, o aprendizado da leitura é um direito, por isso é necessário definir operacionalmente o que é saber ler para uma criança, para um adolescente e para um adulto. A sociedade apresenta um grande repertório de textos de gêneros, tamanhos, complexidade e temas diferentes, que, se lidos e entendidos, atestam o domínio da competência leitora. Isto é essencialmente o que é feito pelo SAEB em língua portuguesa para definir a escala de proficiência. Então vejam que este texto ele deixa claro, que há uma diferença entre o que é saber ler para uma criança, para um adolescente e para um adulto, e que é a leitura que essencialmente é aferida aí pelo SAEB, tá? Então, esse patamar da diferenciação entre o que é ler para uma criança, o que é ler para um adolescente, o que é ler para um adulto, é que compõe aí essa escala de proficiência que veremos a seguir. Então, vamos lá? Então, vejam aqui nesta régua que mostra as escalas de proficiência para cada ano, para o quinto, para o nono e para a terceira série do ensino médio. Aqui neste slide vocês têm a proficiência média em leitura de uma escola participante da Prova Brasil, expressa em níveis. Vejam como esta questão que eu comentei com vocês no slide anterior, de que a proficiência leitora ela vai se dar de maneira diferente para uma criança, para um jovem e para um adulto. A gente consegue perceber isso quando a gente centra o olhar nesta parte rosinha da tela. Então, onde está a seta, percebam que na escala, o nível 5 para o quinto ano, ele vai se repetir lá no nono ano, na régua no nível 2. Por quê? Porque o aluno já passou por vários outros anos do ensino fundamental quando ele chega no nono ano. Então, além dele ter desenvolvido, aprofundado estas habilidades, ele reviu e aprendeu novas habilidades. Então, o que para um quinto ano é considerado nível 5, para um nono ano é considerado nível 2. Já para uma terceira série do ensino médio, que também houve aí um grande progresso deste aluno que aprendeu outras habilidades, que aprofundou ainda mais os conhecimentos, este mesmo nível vai se dar lá no nível 1. Agora, então, que nós já entendemos como que se dá essa escala de proficiência, vamos falar um pouco sobre a aprendizagem em língua portuguesa dentro do SAEB. Bem, os testes de língua portuguesa do SAEB estão estruturados com o foco em leitura, o que requer a competência de aprender um texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. O fato de se avaliar apenas a leitura não reduz a importância dessas avaliações, tendo em vista que a leitura é fundamental para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento e para o consequente exercício da cidadania. Então, o SAEB tem o foco para a língua portuguesa em leitura e em relação aos testes de língua portuguesa, a matriz de referências, ela traz descritores que têm como base algumas habilidades discursivas, que são tidas como essenciais na situação de leitura. Antes de entrarmos, então, nas definições dos descritores e tópicos, nós trouxemos aqui uma fala da Ingedor Koch, que diz o seguinte: ao conhecimento, pelo menos intuitivo, de estratégias de construção e interpretação de um texto. A competência textual de um falante permite-lhe ainda averiguar se em um texto predominam sequências de caráter narrativo, descritivo, expositivo e ou argumentativo. Não se torna difícil, na maior parte dos casos, distinguir um horóscopo de uma anedota ou carta familiar.
bem como, por outro lado, um texto real de um texto fabricado, um texto de opinião de um texto predominantemente informativo e assim por diante. Então, ela nos coloca aqui diante de uma questão que é a seguinte, né? Mesmo para um falante, existe esta certa competência de distinguir os textos, né? Então, se eles são predominantemente narrativos, expositivos, também não há grandes dificuldades para um falante de distinguir se trata-se de um horóscopo, de uma carta, e também se é um texto real ou um texto fictício. Então, agora entraremos de fato em quais são os descritores que compõem a matriz de referência de língua portuguesa e como que eles se organizam por tópicos. Antes disso, é importante ressaltar que tópico é o nome dado a um conjunto de descritores que organizam-se e relacionam-se, né, estão organizados ali por relacionarem-se ao mesmo tema, assim como na BNCC, há a organização das habilidades por eixos. Então, no tópico 1, estão organizados os descritores relacionados aos procedimentos de leitura, e são eles: D1, localizar informações explícitas em um texto. D4, inferir uma informação implícita em um texto. D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D6, identificar o tema de um texto. E o D14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, percebam que todos estes descritores estão organizados dentro deste tópico por terem em comum a relação aos procedimentos de leitura. Então, todos os tópicos da matriz estarão organizados dessa forma, reunindo todos os descritores que têm essa relação de estarem dentro do mesmo tema. No tópico 2, implicações de suporte, gênero e ou enunciador na compreensão do texto. Então, dentro deste tópico, nós temos apenas 2 descritores, o D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. E o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. No tópico 3, relação entre textos, temos os 2 descritores a seguir. D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E o D21, reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. No tópico 4, temos os descritores que relacionam-se com o processo de coerência e coesão no processamento do texto. Então, temos o D2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O D10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O D8, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. D11, estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. D15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. D7, identificar a tese de um texto. E, por fim, o D9, diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. No tópico 5 estão os descritores, que dizem respeito às relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Então, temos o D16, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O D17, identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. D18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E, por fim, D19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. E, por fim, então, o tópico 6, que tem apenas um único descritor, que faz aí referência à relação entre textos, e é o seguinte: D13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. E agora que nós já vimos todos os tópicos e todos os descritores da matriz do SAEB,
Eu aposto que enquanto nós estávamos fazendo este percurso, vocês conseguiram identificar o quanto de relação existe entre os descritores e as habilidades do currículo paulista, que são habitualmente trabalhadas por nós, porque há esta ligação clara entre eles, descritores e habilidades. Como nós já trabalhamos com vocês em ATPCs anteriores, mostrando essa interligação que inclusive está presente dentro do Aprender Sempre, né? Eles já fazem esse cruzamento entre descritor e habilidade, foi assunto aí de um ATPC anterior. E agora então que já percorremos toda a matriz do SAEB, eu e a Thaís preparamos para vocês um vídeo explicativo de como acessar e localizar os dados da sua unidade escolar do último SAEB dentro do sistema do INEP. Então, vamos assistir o vídeo? Vocês devem acessar efap.educação.sp.gov.br/mobilização SAEB. Este site foi divulgado na ATPC do Centro de Mídias na semana passada e ele traz atalhos para o site oficial do INEP. Nós colocaremos também no chat e na descrição deste vídeo. No começo da página, há um resumo de tudo aquilo que a Lília e eu dissemos hoje. E descendo um pouquinho, vocês encontrarão 3 botões. Neste último botão de cor roxa, onde está escrito perguntas e respostas, há algumas perguntas básicas em relação ao SAEB, que nós não vamos explorar neste vídeo, pois entendemos que eles já foram tratados aqui durante a ATPC. Clicando aqui no botão azul, o do meio, é possível ir direto para a página do IDEB e clicando aqui no primeiro botão, vai direto para a página do SAEB. E é nele que nós vamos clicar agora. Perceberam como aquele site é apenas um atalho para o site oficial do governo federal? Como este site aqui contém muitas informações, a secretaria achou por bem criar o atalho, assim facilita o nosso acesso. Descendo um pouquinho a tela, clicando no primeiro botão, vocês terão acesso às matrizes e escalas, que são aquelas que a Lília e eu mostramos hoje no início da nossa reunião. Tem acesso também a algumas narrativas de multimídia, acesso a resultados, ao sistema, a testes e questionários. E neste momento nós vamos aqui no terceiro botão, resultados. Quando nós clicamos, descendo só um pouquinho a tela, já é possível perceber que existe uma linha do tempo bem interessante. Nós vamos clicar neste primeiro, Boletim da Escola SAEB 2019. Afinal, 2019 é o último dado que nós temos. Quando abre, ele traz esse tipo de filtro. Vocês podem colocar aqui o código da escola, é aquele que começa com 350 e o código CIE da escola, ou vocês podem filtrar, que é o que eu vou fazer. Escolherei aqui o estado de São Paulo, o município de Mauá, e na dependência administrativa estadual, que é a nossa esfera, e vou pesquisar. Vocês vão observar que eu terei acesso com esse filtro a todas as escolas. De 5 em 5, elas aparecem em ordem alfabética. Vou avançar um pouquinho, apenas para que vocês vejam. E aqui, onde se lê resultado final, vocês percebam que tem o desenho de um olho. É neste olhinho que nós vamos clicar. A Lília e eu vamos escolher uma das escolas. Bem, então, depois que você clica no nome da sua escola, ele começa a apresentar esta tela, onde você tem, a princípio, indicadores contextuais. Então, ele mostra o nível socioeconômico dessa escola é considerado 5. A formação docente é uma escola que não atende anos iniciais, por isso não foi possível calcular. Ela atende apenas anos finais e ensino médio. E aí nós temos os dados, por exemplo, de 2019, a participação dos alunos. Então, quantos estiveram presentes, quanto a escola tinha ao todo e qual a taxa de participação dos alunos, tanto para o 9º ano do ensino fundamental,
quanto para a terceira série do ensino médio. Temos aqui a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência. Então, aqui nós temos dois botões, língua portuguesa e matemática. Vou voltar para a língua portuguesa. E tem de novo dois botões, nono ano ou terceira série do ensino médio. Ficarei aqui no nono ano, ok? Então, vejam que interessante. Neste primeiro gráfico, mostra as médias de proficiência. Primeiro de escolas similares, ou seja, escolas que atendem ali o mesmo segmento, que estão inseridas no mesmo tipo de região, o nível socioeconômico, enfim. Então, as escolas similares apresentam este percentual, esta escola apresenta este outro. E aí é possível comparar esta escola em relação às escolas totais do município, juntando municipal e estadual, as do estado, as da federação. Então, vejam como é interessante observar este primeiro gráfico. O segundo gráfico, aqui ao lado, podemos observar o desempenho da escola em edições anteriores. Observem, em 2011, um desempenho, 13 subiu. Então, assim, a cada edição, nós percebemos um avanço significativo no desempenho dos alunos. Bem interessante, não? Vamos descer mais um pouquinho. E aqui, vejam que bacana, ele mostra o percentual de alunos por nível de proficiência. Então, é possível verificar a quantidade dos alunos da escola enquadrados em cada um dos níveis e a relação entre esse valor e a escolas similares. A mesma coisa dá para fazer em relação ao município, ao estado e ao país. São dados, assim, bastante interessantes para serem estudados. Aqui ele mostra os mesmos dados em formato de gráfico. E descendo um pouquinho, tem a descrição dos níveis. Então, por exemplo, o que vocês podem observar? A quantidade de alunos, por exemplo, no nível 0. Nossa, tínhamos 6,09%. Mas o que é o nível 0? Então, descendo um pouquinho a tela, é possível ler e entender o que é o nível 0. Estes níveis, a Lília e eu trouxemos na ATPC de 30 dias atrás, quando começamos a conversar com vocês um pouquinho sobre SAEB, porque este é o segundo momento em que trazemos essa pauta. Então, é interessante realizar aí um estudo da unidade escolar, observar quais são as potencialidades e fragilidades da escola. Existe também um outro local de acesso que eu vou mostrar voltando para aquela página inicial que eu mostrei, ok? Então, aqui é o último resultado. Agora, vamos clicar ali em mobilização SAEB. E agora, vamos neste segundo item, página do IDEB. Aqui é possível, descendo um pouquinho a tela, localizar o IDEB por escola. Vocês realizarão um filtro parecido com aquele que eu mostrei ainda há pouco e pedir para buscar, e aí você localizará a sua escola. Abrimos novamente, então, a mesma escola. Aqui aparecem diversos botões. Cada um desses títulos que aparecem, esses tópicos, são botões. Quando você clica, é possível ter diversas visualizações. Uma delas que é bem interessante é este aqui, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB. Quando você clica, olha que legal, ele mostra, daquela mesma escola, a taxa de aprovação desde 2007 e ao lado os resultados do SAEB desta escola e a gente consegue perceber um avanço também bastante significativo aqui. Vejam que interessante. Então, primeiro ele mostra assim, matemática, a média de proficiência e o que eles chamam de proficiência padronizada, que é a nota gerada através da média. Então, por exemplo, aqui, em 2017, para os anos finais do ensino fundamental, que foi o nono ano, a média dos alunos em matemática foi 232, gerando a nota 4,4. A média de proficiência em língua portuguesa foi 224, gerando a nota 4,2. E a média da escola, ou seja, somando as notas de língua portuguesa e matemática, temos aqui 4,29. Observem como esta escola apresentou um crescimento progressivo. Vamos continuar.
Descendo mais um pouquinho, temos uma outra tabela que mostra qual meta a escola tinha e qual valor a escola atingiu. Então, mesmo com um aumento, vejam que interessante, mesmo que entre 2013 e 2015, a escola tenha avançado aqui de 4,5 para 4,8, a escola avançou, mas ela ficou 1/10 ainda abaixo da meta que ela tinha. Depois se recuperou ali. Aqui ao lado temos mais um gráfico mostrando as mesmas informações. E depois a mesma coisa em relação ao ensino médio. Para o ensino médio, esse tipo de avaliação começou em 2017, por isso não temos tantos dados em relação a ele. Explorem também, então, essas duas abas. Vou voltar para que vocês visualizem. Na primeira aba, você consegue localizar diversas informações em relação ao nível de desempenho dos alunos daquela escola. E aqui, nesta azul, esta relação ano a ano. E aí eu volto naquela questão de que muitas vezes o aluno não é o mesmo, mas as estratégias que a escola vai utilizando ao longo dos anos e a prática pedagógica dos professores também contribuem para esse avanço. Então, quando você tem uma avaliação em larga escala, o que está sendo avaliado não é um aluno em específico, como nós fazemos no dia a dia em sala de aula para o crescimento daquele aluno. Essas avaliações em larga escala, como o SAEB, visam medir a qualidade da educação e, por isso, os dados de 2 anos anteriores são, sim, viáveis e vantajosos para que nós repensemos a nossa prática pedagógica agora, mesmo que os alunos não sejam exatamente os mesmos. E a partir dessas reflexões, nós observamos que há, sim, um crescimento significativo. Espero que tenhamos, então, clareado aí a forma de acessar e como localizar para fazer o melhor uso possível destes dados a fim de preparar os nossos estudantes para o SAEB de 2021. Agora, então, eu passo a palavra para a Thaís e nos vemos daqui a pouquinho. É com você, Thaís. Muito obrigada, Lilian. E agora daremos prosseguimento. E para isso, Lilian e eu separamos alguns exemplos de itens da terceira série do ensino médio. Estes itens foram extraídos de edições anteriores e, por isso, além do texto e o item relativo a este texto, temos também os resultados, através dos quais podemos formular algumas hipóteses das potencialidades e fragilidades dos alunos no geral. Os índices que vamos apresentar representam todo o Brasil. Então, nós optamos por trazer por tópico. Como a Lilian explicou, tópico é o nome que se dá ao grupo de descritores que estão dentro de um mesmo rol. Neste caso, o tópico 1, que trata de procedimentos de leitura. Temos dentro dele 5 descritores e traremos agora um exemplo de cada descritor. E o primeiro descritor do tópico de procedimentos de leitura é o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Então, que habilidades pretendemos avaliar quando pensamos neste descritor? Então, pensando em um aluno que está na terceira série do ensino médio, no final da sua etapa escolar dentro da educação básica, nós sabemos que os textos com os quais ele tem contato trarão informações, tanto aquelas que estão na superfície, que são as explícitas, quanto algumas que estão implícitas, subentendidas, que dependem aí de uma profundidade de entendimento maior. Então, as habilidades previstas para se contemplar esse descritor concernem a essa capacidade de o aluno localizar no percurso do texto uma informação que explicitamente, ou seja, claramente está na superfície, está escrito no texto. Então, nós podemos perceber que é uma habilidade bastante elementar para um aluno que está concluindo o ensino médio. Então, se espera que um item, uma questão relacionada a esse descritor, solicite que o aluno identifique determinada informação, entre outras várias que aparecem no texto. E para exemplificar este item e aprofundar o nosso estudo de agora, trouxemos o texto Namoro, de Luiz Fernando Veríssimo, que eu lerei agora. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você? Não, desliga você. Você.
Então, vamos desligar juntos? Tá, conta até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora, porque na hora não era, não. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcizanzão, Suruçuzuca, Congonha, Congonhal, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras num sofá, olho no olho, dizendo: as dondozeira ama os dondozeiro. Ama, mas os dondozeiro ama as dondozeira mais do que as dondozeira ama os dondozeiro? Não, 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 não. As dondozeira ama os dondozeiro mais do que... e etc. E entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de línguas, beijos de amígdalas, beijos catatéricos, tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abono amistoso, querendo dizer que ela ou ele significa tão pouco que podem até ser amigos? Está mentindo. Ah, está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem as estatísticas. Luiz Fernando Veríssimo, no Correio Brasiliense, em 1999. Temos aqui o seguinte item. No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado às brigas por amor, às mentiras inocentes, às reconciliações felizes, aos apelidos carinhosos ou aos telefonemas intermináveis. Então, percebam que um percentual relativamente baixo de alunos acertou a questão, que é a letra C, as reconciliações felizes. Então, este item, ele requer do aluno uma tarefa complexa, porque além de associar a noção de ridículo ao namoro, que é abordado lá no comecinho, ele tem que perpassar pelas brigas e entender que na pergunta está dizendo que é o melhor do namoro, para aí sim ele associar o ridículo lá dos apelidos do começo e a forma como não desliga o telefone, como o casal se relaciona, ao fato de se reconciliarem no final. Então, a atenção ao enunciado do item e a atenção a tudo que está sendo exposto do começo ao final do texto trouxe aqui neste item muitos distratores. Então, quando a gente olha esses percentuais das alternativas, a gente percebe que a exceção ali de um ou outro que colocou a letra B, que são as mentiras inocentes, teve uma dispersão muito grande para as demais alternativas, que são a A, a D e a E, que juntas somam 67%. Então, isso demonstra que mesmo após 11 anos de escolaridade, alguns alunos ainda não dominam esse processo de leitura de textos simples. E também tem uma certa dificuldade de interpretar o enunciado do item. Então, se percebe que, além da relevância da informação, mesmo que ela seja objetiva, esta questão requeria que o aluno fizesse associações. E pode ser, neste caso, deste item apresentado, que estes alunos que foram ali avaliados não estivessem familiarizados com o gênero crônica, por exemplo, ou até com a temática. Então, os que escolheram a alternativa correta, que é a letra C, demonstraram essa competência de leitura de texto simples e conseguiram seguir as pistas linguísticas necessárias para localizar a informação explícita pedida. Então, pensando na necessidade de se reforçar este descritor com este olhar,
nós trouxemos aqui algumas sugestões e agradecemos também a todos vocês que puderem, neste momento, compartilhar no chat outras ideias que não estas. Então, aqui nós temos as sugestões seguintes. Os professores podem ajudar os estudantes através de contato com diferentes textos de diferentes gêneros e temáticas, diversificando sempre as atividades de leitura, estimulando os alunos a articularem o sentido literal com outros fatores de significação, e dessa maneira esses alunos vão desenvolver diversas habilidades, entre elas localizar informações, não só as explícitas, né, também as implícitas. É possível que, a partir deste trabalho, o aluno possa compreender que aquilo que está num texto pode adquirir diversos sentidos dependendo da circunstância, da sua produção, intencionalidade do autor ou da mídia no qual foi veiculado determinado texto, enfim. Cabe a nós, professores, então, pensarmos em estratégias eficazes de leitura e retomarmos lá aquelas ideias de Isabel Solé, que já tivemos a oportunidade de estudar aqui na ATPC, que fala que é importante determinarmos atividades de leitura pensando no antes, no durante e no depois. E vamos agora para o próximo descritor dos procedimentos de leitura. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, vamos pensar um pouco, que habilidade se pretende avaliar neste descritor? Nós sabemos que todas as palavras ou expressões são providas de sentido. Boa parte das palavras são polissêmicas, ou seja, elas podem assumir, a depender do contexto, significados diferentes. Esse é um trabalho realizado desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio em diversas atividades. Então, para a compreensão dentro do texto, é fundamental que o aluno seja capaz de identificar entre vários sentidos possíveis para aquela expressão ou palavra, aquele sentido que naquele contexto, naquele texto, foi utilizado. Então, o aluno precisa decidir entre várias opções qual melhor representa o sentido usado naquele texto, e este sentido é aquele que vai sobressair. Então, vejam como é interessante que, neste caso, o aluno precisa conhecer não apenas um vocabulário dicionarizado e básico, porque todas as alternativas para esse tipo de item serão coerentes com aquela palavra ou expressão, mas o que se pretende é que ele seja capaz de reconhecer o sentido em que ela é usada dentro do texto apreciado. Vamos, então, ver o exemplo de um item para observar este descritor? E para isso trouxemos este excelente texto de Leonardo Boff, intitulado Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem vive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. É do livro A Águia e a Galinha. E o item apresentado para este texto é o seguinte: a expressão com os olhos que tem, na linha 1, tem o sentido de enfatizar a leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura, priorizar a leitura ou valorizar a leitura. Observem aqui o percentual de respostas às alternativas. A alternativa correta é a letra C, individualizar a leitura, porém, a maior parte dos estudantes que realizou a prova, que continha este item, optou pela B, que era incentivar a leitura. Então, vejam como é interessante
que a inferência exigida aqui dependia de um raciocínio que tomava como base algumas informações que o aluno já trazia como bagagem, para que ele chegue nas informações novas. E estas não estão objetivamente marcadas no texto, elas estão implícitas. Então, quando eles tinham que fazer essa inferência para dar um novo sentido à expressão com os olhos que têm, eles não conseguiram localizar dentro do seu repertório a questão da individualização. Para que isso ocorresse, eles deveriam se valer não só das informações novas, mas dali do seu conhecimento de mundo, como eu citei. Então, esse desempenho ilustra bem como essa foi uma tarefa difícil. A maioria ali foi atraída pela resposta B, provavelmente, né, possivelmente, pelo fato desse incentivo à leitura ser algo muito recorrente nas redes sociais, na sala de aula, por todos os professores e, enfim, ele associou com esse conhecimento de mundo que tinha e não se apegou ao sentido ali dentro do texto. Então, ele caiu no senso comum. É interessante a gente observar esse tipo de dispersão, que foi bem grande em relação a esta questão. Essas opções têm expressões do senso comum também, então a gente pode perceber que tinha pistas linguísticas falsas e não bastava escolher ali uma delas que se encaixasse no sentido, eles precisavam identificar a que fosse mais coerente com o novo sentido dado dentro daquele texto. E pensando em estratégias, né, de sugestões para se desenvolver melhor habilidades que contemplem esse descritor, nós trouxemos aqui algumas. Então, o professor pode utilizar diversas estratégias para que o aluno compreenda o sentido de palavras ou expressões de acordo com as circunstâncias ali de produção do texto e a visão de mundo que cada um tem. Então, uma boa estratégia é realizar leituras compartilhadas, deixar que os alunos façam e mostrem, né, falem, oralizem quais são as inferências que fizeram. O professor vai articulando essas respostas que os alunos dão. Pode ser aproveitado também este momento para, de acordo com a relação que os alunos estabelecem entre a estrutura e o conteúdo e as suas experiências, o professor explore também outros significados, podem ser feitos trabalhos utilizando uma mesma palavra em textos diferentes, de gêneros textuais diferentes e de campos diferentes, para que o aluno perceba essa questão polissêmica, né? E depois desse trabalho com palavras, fazer trabalhos semelhantes com expressões. Então, é muito importante que o professor deixe claro para os seus alunos, no decorrer das atividades que propõe, que o sentido das palavras não está apenas em um ou dois significados ao qual ele teve acesso ali, que nós chamamos de dicionarizado. As palavras, elas têm sim significados dicionarizados, mas elas podem adquirir novos significados a partir do seu uso. Então, é muito interessante fazer esse trabalho com os diversos sentidos das palavras. Além disto, é importante também levar em consideração, durante a realização desse tipo de atividade, a experiência, a bagagem comum ali para aquela idade, série, ano, para aquele local onde o aluno está inserido. Então, levar em consideração esses fatores também. E agora vamos para o próximo descritor deste tópico, procedimentos de leitura, que é o descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. Então, vamos pensar primeiro um pouco, que habilidade pretendemos avaliar? Pois bem, então, pensando numa perspectiva discursiva interacionista, nós sabemos que a compreensão de um texto não está apenas naquele processamento de informações explícitas que estão ali na superfície, mas também que é recheado, permeado de diversas informações implícitas, ou seja, aquelas que estão na profundidade, nas entrelinhas. E nesse sentido, a compreensão se dá quando o aluno mobiliza um modelo cognitivo
que vai integrar diversas informações, aquelas expressas explicitamente, com conhecimentos prévios que ele teve, com algumas pistas linguísticas e outros elementos do texto. E os itens, as questões relativos a esse descritor devem sempre envolver elementos que não constam na superfície do texto, mas que podem ser reconhecidos por meio dessa identificação dos pressupostos e por meio desses processos inferenciais que o aluno exercita ao longo aí da sua vida escolar na educação básica. E como exemplo de item deste descritor, recorremos a um texto de cunho jornalístico, em cuja manchete se lê: Motoristas de Batom conquistam a Urca. Moradores aprovam a adoção de mulheres na linha 107. Batom, lápis nos olhos, brincos. Foi a essa mistura que a empresa Amigos Unidos apelou para contornar as constantes reclamações dos moradores da Urca contra os motoristas da linha 107, Central Urca. Há um mês, a empresa removeu 7 mulheres de outros trajetos para formar um time de primeira linha. O público da Urca é muito exigente. Os passageiros reclamavam que os motoristas homens não paravam no ponto e dirigiam de forma perigosa. Agora só recebemos elogios, contou o gerente de recursos humanos da empresa, Mário Matos. Elogios que, às vezes, não se limitam ao desempenho profissional. Hoje, um homem falou que queria ser meu volante, contou a motorista Ana Paula da Silva, 24 anos. Na empresa há 3 meses, Ana Paula da Silva faz da profissão uma forma de dar carinho a idosos e deficientes, os que mais têm dificuldade para entrar nos ônibus. Às vezes, levanto para ajudar alguém a descer. Já parei o carro para atravessar a rua com um deficiente visual, contou. Casada com um motorista de ônibus, Márcia Cristina Pereira, 38 anos, diz que não enfrenta dificuldades com os colegas de profissão, ainda que reconheça que no começo a desconfiança não foi pequena. Eles me dão força, recebo muitos elogios, disse. Ao contrário de Márcia, a motorista Janaína de Lima, 32 anos, diz que se relaciona bem com todos os colegas, mas acha que há competição. Falta muito para os homens se relacionarem bem com os idosos e deficientes, comparou. Morador da Urca, 25 anos, Ednei Bernardes, aprovou a adoção de motoristas mulheres no bairro. Elas respeitam mais as pessoas e as leis de trânsito, resumiu. E o item, a questão, relacionado a este texto, diz assim: um dos usuários do ônibus concluiu: elas respeitam muito mais as pessoas e as leis do trânsito. Tal afirmativa no contexto permite concluir que as empresas de ônibus preferem os serviços da mulher? Os homens são grosseiros e desrespeitam as leis de trânsito? Os idosos e deficientes passam a receber um tratamento melhor? Os homens criam mais problemas com os colegas de profissão? Ou a população da Urca tornou-se exigente no transporte urbano? Como podemos observar aqui no resultado, 43% dos alunos que tiveram este item na sua avaliação acertaram. É um número bastante expressivo em relação a outros itens que observamos agora há pouco, mas também está ainda abaixo da metade do total. Nós sabemos que os textos, como já conversamos ainda há pouco, possuem informações explícitas e implícitas. E para as implícitas, é necessário mobilizar um rol de habilidades construídas anteriormente. Então, as informações implícitas, elas não estão claras no texto e elas exigem que o leitor, no caso o estudante, construa o sentido por meio das inferências. E para que ele seja capaz de realizar essas inferências, ele deve ser capaz de observar marcas do texto, marcas linguísticas, que são elas que vão permitir ao aluno chegar a esta informação implícita. Então, um leitor competente para esta habilidade, ele não apenas consegue localizar as informações explícitas mostradas mais cedo em outro descritor, mas também consegue ler nas entrelinhas, porque ele consegue inferir o que o texto quer dizer a partir daquilo que está explícito. Então, com um item deste tipo, pretende-se que avaliar se o aluno é capaz de ler nessas entrelinhas. Um desses exemplos de entrelinhas, por exemplo, está aqui, nesta palavra mais, quando diz, elas respeitam mais as pessoas.
Então, o aluno que já seja ali um leitor competente, ele é capaz de refletir, de inferir. Se elas respeitam mais, logo existe uma oposição, alguém respeita menos. Qual oposição a elas, de acordo com o texto? Eles, os motoristas. Então, o aluno deveria fazer essa associação entre os pronomes eles e elas. E, além disso, também, o aluno não deveria restringir a sua resposta apenas a uma informação que apareça no texto, que seria o caso aqui de quem optou pela letra C. Porque na letra C diz assim: os idosos e deficientes passam a receber um tratamento melhor. Realmente é uma informação coerente com o texto. Então, um aluno que não efetua a leitura global do texto e vai direto para o item tentando localizar uma resposta, ele acaba optando pela letra C. Possivelmente, pessoas que optaram pela letra C realizaram primeiro a leitura do item e depois recorreram ao texto, e aí acharam que tinham localizado a resposta, quando, na verdade, é necessário, além da leitura global do texto, antes da leitura do item, para que o aluno não fique nessa busca por uma resposta, e sim para que ele compreenda o que leu, utilize suas estratégias de leitura para depois ser capaz de responder a um item, é muito importante também observar o que se pede no enunciado. O enunciado, ele pede uma conclusão, ele pede que o aluno faça inferências. E veremos agora algumas sugestões para se desenvolver habilidades inseridas aí dentro desse descritor. Então, é interessante, né, como sugestão, pensar em atividades que tragam textos com temas atuais, em que os alunos sejam capazes de discorrer sobre aquela leitura, oralizar, falar aquilo que compreendem, aquilo que percebem, que façam essas inferências. Esse tipo de atividade de leitura colaborativa, novamente, tal como lá quando se fala da informação explícita, também permite que o aluno localize não só as informações explícitas, mas também as implícitas. Então, é interessante também trabalhar com textos que evidenciam situações do cotidiano, como, por exemplo, esse de cunho jornalístico, o material que nós utilizamos, ofertado pela Secretaria da Educação, traz, a depender do ano série, bastante textos do cotidiano, bastante textos do campo jornalístico e midiático. Nós sabemos que essas informações implícitas, elas exigem uma construção de sentidos por parte do estudante. E para que ele seja capaz de ter esta construção, é necessário que nós, professores, em nossas aulas, ofertemos esse tipo de reflexão em relação ao texto. Então, o leitor precisa aprender a perceber marcas linguísticas, pistas, como aquela da palavra mais, que eu mostrei agora há pouco, para que ele possa perceber essa informação. E uma outra sugestão que nós não colocamos na tela, mas que é bastante interessante, é realizar grifos, utilizar marca-texto, lápis de cor. Eu, particularmente, adoro um grifo, grifo muitos materiais que eu utilizo para estudar, e mesmo as leituras por prazer, e acho esta uma estratégia coringa para que o aluno exercite este olhar sobre o texto, sobretudo em relação às marcas linguísticas que ele apresenta. E agora vamos avançar um pouquinho para o próximo descritor, também ainda dentro deste tópico procedimentos de leitura, que é o descritor 6, identificar o tema de um texto. Então, vamos refletir primeiro que habilidade pretendemos avaliar. Bem, nós, professores, sabemos que todo texto é tematicamente orientado. O que isso quer dizer? Todo texto se desenvolve a partir de um determinado tema. É esse tema que vai dar ali uma unidade de sentido e coerência para o texto. A identificação desse tema é fundamental para que o aluno possa apreender o sentido global do texto, para que ele possa discernir quais são as partes que compõem esse texto. Destas partes, quais são principais, quais são secundárias. Ele será capaz de parafraseá-lo ou até de inferir e fazer a relação de se esse texto já é uma paráfrase de um outro local, de um outro texto.
ele será capaz de dar um título coerente, de realizar um resumo. Então, por exemplo, num texto dissertativo, as ideias principais, sem dúvida, são aquelas que convergem para o tema central do texto. É até um tipo de exercício que nós, professores, quando vamos ensinar o texto dissertativo, ensinamos ali o aluno a elencar palavras-chave. Então, um item, né, uma questão que esteja vinculado a esse tipo de descritor, ele vai se concentrar na dimensão do global do texto, para que o aluno seja capaz de perceber qual que é o tema que vai dar ali a unidade semântica do todo. Por meio desse tipo de descritor, é possível avaliar se o aluno consegue identificar do que aquele texto trata, baseado na compreensão daquilo que ele leu, estabelecendo ali a relação entre todas as partes que o compõem. Vamos ver agora um exemplo? E para isto, trouxemos um texto intitulado Um Arriscado Esporte Nacional. Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médicos de loucos todos temos um pouco, mas esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento na venda livre de seus produtos, isto é, das vendas realizadas sem receita médica. Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos de cada remédio, sem que necessariamente faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedicam por sugestão de amigos, leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas novas ou simplesmente para tentar manter a juventude. Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. E aí quem escreveu foi o jornalista Geraldo Medeiros. E o item elaborado para este texto é o seguinte: o tema abordado no texto é os riscos constantes da automedicação, o crescimento da indústria farmacêutica, a venda ilegal de medicamentos, a luta pela manutenção da juventude ou o faturamento das consultas médicas. E olhando aqui a tabela de percentual de respostas às alternativas, percebemos que a maior parte dos alunos acertou a letra A, os riscos constantes da automedicação. Então, levando em consideração que mais da metade dos alunos identificaram o tema do texto, podemos considerar que houve aí uma relativa facilidade em relação a este item e a este descritor. Esses alunos que acertaram demonstram ter a capacidade de identificar a ideia central, não só deste texto, mas do gênero textual em questão. Os alunos que escolheram, por exemplo, a alternativa B, provavelmente seguiram alguma informação explícita. Fizeram a mesma coisa que eu citei ainda há pouco na questão anterior. Localizaram a informação explícita e marcaram aquela resposta. E os que escolheram, por exemplo, a letra C, se prenderam à ideia da venda ilegal, que também era uma informação explícita. Então, os alunos que não conseguem acertar esse tipo de item, eles provavelmente não demonstram essa habilidade de reconhecer algo que esteja implícito no texto, a partir da realização de inferências, da abstração ali da ideia central. Possivelmente também são alunos que, ao invés de realizar a leitura global do texto, antes de recorrer à pergunta em questão, leem primeiro a pergunta e saem procurando uma resposta dentro do texto, o que nós, professores de português, nunca indicamos, porque geralmente por uma pressa, uma ansiedade ou até uma leitura superficial, é a receita do erro. E cabe a nós
exercitar isto com o aluno. Sempre a leitura do texto deve ser realizada antes da leitura da questão, aqui no SAEB, chamada de item. Então, mais uma vez, vamos aqui a algumas sugestões. Fiquem à vontade para compartilhar no chat também outras, que não estas, e que venham aí a contribuir para todos nós. Então, nós elencamos aqui algumas ideias, como, por exemplo, a importância, novamente, da leitura, a leitura compartilhada, principalmente, em que o aluno vai ali exercitando este olhar, essa reflexão sobre o texto, e também o exercício da produção textual, de forma que tanto na leitura quanto na produção, os alunos consigam ali exercitar esse ir além da superfície do texto, estabelecer relações, não só localizar informações explícitas e implícitas, mas também durante a produção serem capazes de, ao escrever, utilizar informações explícitas e implícitas, exercitar este olhar de que ele também pode construir textos em que os outros tenham que fazer inferências para compreender. No caso da leitura, por exemplo, eles podem elaborar sínteses de textos. Então, é interessante que o aluno entenda que ele deve ser capaz de encontrar o eixo principal no qual aquele texto é estruturado, e esse eixo nós damos o nome de tema. Em geral, os textos informativos são excelentes para desenvolver esse tipo de habilidade, para qualquer ano série, e os textos aí de cunho dissertativo, para séries aí do ensino médio e também para o 9º ano. E vamos agora para o último descritor, inserido dentro do tópico de procedimentos de leitura, que é o descritor 14. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Primeiro, vamos fazer a mesma reflexão. Que habilidade pretendemos avaliar? Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir é que é muito comum, ainda mais em textos dissertativos, em textos informativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões são emitidas. Algumas delas facilmente perceptíveis no texto, outras nas entrelinhas. Então, ser capaz de localizar essa referência ao que é fato, ao que é opinião, e ser capaz de distinguir qual é qual, representa aí uma condição de leitura bastante eficaz, não só para o ambiente escolar, mas para a vida cidadã. Um item que avalie esse tipo de habilidade, geralmente vai se apoiar num material que contenha um fato e também a opinião relacionada àquele fato, para assim estimar, mensurar ali a capacidade do alunado de fazer esta distinção, de distinguir. Além disso, para que o aluno distinga fato de opinião, é necessário que ele realize uma leitura global do texto, para que a partir desta visão global consiga ali distinguir o que é fato, o que é opinião. E para exemplificar este item, trouxemos o seguinte texto. Não se perca na rede, é um recorte de um artigo. A internet é o maior arquivo público do mundo. De futebol à física nuclear, de cinema à biologia, de religião a sexo. Sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Como chegar ao que se quer sem perder tempo? É para isso que foram criados os sistemas de busca, porta de entrada na rede para boa parte dos usuários. Eles são um filão tão bom que já existem há centenas também. Qual deles escolher? Depende do seu objetivo de busca. Há vários tipos. Alguns são genéricos, feitos para uso no mundo todo. Google, por exemplo. Use esse site para pesquisar temas universais. Outros são nacionais ou estrangeiros com versões específicas para o Brasil. Cadê? Yahoo, Alta Vista. São ideais para achar páginas com .br. Então, quem escreveu foi Paulo Damaro. E o item relacionado a este trecho é o seguinte. O artigo foi escrito por Paulo Damaro. Ele misturou informações e análises do fato. O período que apresenta uma opinião do autor é: foram criados sistemas de busca. Essa avalanche de informações pode atrapalhar. Sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto.
A internet é o maior arquivo público do mundo. E, por fim, há vários tipos. E agora vamos observar aqui o percentual de respostas em relação à resposta correta. Nós sabemos que a opinião está expressa ali na letra B. Essa avalanche de informações pode atrapalhar. Mas 38% dos alunos acertaram esta questão. Então, vamos refletir um pouco. Bom, primeiro, sabemos que os textos argumentativos e alguns textos informativos, eles podem trazer evidências, dados e também análises dessas evidências. Em geral, os dados, as evidências são os fatos e a análise feita vai exprimir opiniões em relação a esse fato. Então, nesse tipo de item, espera-se que o estudante reconheça quais são os fatos e distinga esses fatos da opinião relativa a ele, que também vai aparecer ali dentro do texto. Isso requer uma habilidade fundamental, que é saber distinguir fato de opinião relativa a esse fato. Nós podemos considerar esse texto lido com um bom grau de informatividade, ele traz ali várias informações, ele tem uma linguagem simples, trata de um assunto que faz parte do universo atual, né, jovem, e para responder esse item, o aluno ele poderia recorrer à observação das formas verbais, porque pela forma verbal é possível chegar à opção adequada. Quando ele diz pode atrapalhar, já dá a ideia ali de possibilidade. Então, para o autor do texto, embora haja ali um senso comum de que o acesso a uma grande quantidade de informações é imprescindível, o excesso de informações também é negativo. Então, quando ele usa esse verbo pode, numa frase em que ele está emitindo sua opinião, ele procura suavizar isso que ele está afirmando. É um recurso aí que esse autor utilizou. Quando a gente tem um item com 38% de acerto, a gente pode considerar que é um item difícil, ele tem um alto aí grau de dificuldade. E vamos observar um pouco agora a letra D. 32% consideraram a D. Possivelmente, os que marcaram essa letra D, eles consideraram a expressão maior, eles pensaram em qualificar um termo, eles pensaram em expressar uma subjetividade, né? Eles leram ali muito superficialmente o texto ou não fizeram uma leitura global antes de recorrer à leitura do item em estudo. Então, a gente percebe aqui que há uma necessidade de desenvolver nos alunos habilidades de leitura por meio de textos argumentativos, de textos informativos de qualidade, para que eles possam ser capazes de fazer essa distinção entre o que é fato e o que é uma opinião relativa a este fato. Esta é uma habilidade também bastante recorrente, tanto nos cadernos que nós utilizamos na nossa rede, quanto nas avaliações da nossa rede. E para finalizar este descritor, traremos novamente algumas sugestões. Pedimos que vocês, se tiverem vontade, compartilhem outras ideias que não estas no chat, para acrescentar aí na nossa formação de hoje. Então, a ideia é que, para se trabalhar essa habilidade, para que o aluno seja capaz de distinguir fato de opinião, é interessante recorrer a gêneros variados. Fazer um estudo, como já disse anteriormente, vocês percebem que essas sugestões elas são semelhantes porque todos esses descritores são de um mesmo tópico, de um mesmo eixo. Então, uma sugestão, por exemplo, é trabalhar textos que tenham estrutura narrativa, fragmentos de contos, crônicas. Além disso, trabalhar textos argumentativos, textos informativos, que também são muito ricos para se trabalhar tais habilidades. É interessante também trabalhar dentro desses textos elementos gramaticais, por exemplo, expressões adverbiais, modos e tempos verbais, palavras com sentido conotativo, denotativo, as relações entre as palavras no texto. Então, percebam como, por fim, todos os descritores, eles se interrelacionam e, por isso, estão ali agregados dentro de um tópico.
Uma sugestão também bastante interessante para esse tipo de descritor é trabalhar com grifos em duas cores. Por exemplo, exercitar no aluno. Vamos grifar agora de lápis de cor amarelo o que são os fatos que aparecem aqui no texto. Agora vamos grifar de lápis de cor azul as opiniões, porque o grifo, como eu disse anteriormente em outra situação, é um recurso bastante interessante que o aluno vai carregar aí para a vida toda. Afinal, estou certa de que vocês, como eu também, são adeptos do grifo. E para fechar a reunião de hoje, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês pelo Dia do Professor, que será agora no final desta semana. Parabéns pela escolha da profissão, parabéns por tocar os corações dos seus alunos, parabéns por ter tanto capricho e tanto cuidado, né, com o outro. Eu sempre falo que o professor, ele é um ajudador de pessoas, ele é uma pessoa que trabalha em prol do outro, em prol do crescimento do outro, em prol da evolução da humanidade. Nós sabemos que não é uma profissão fácil, esta que nós escolhemos ou que fomos escolhidos por ela, mas é uma profissão linda, uma profissão louvável, e todas as outras profissões dependem da nossa, porque todas as profissões são formadas por professores. Então, agora eu vou passar a palavra à Lília, antes da nossa singela homenagem, para que ela possa falar um pouquinho. Lília? Isso mesmo, Thaís, muito obrigada. Obrigada a vocês também, professores, por mais uma formação aqui conosco. E eu queria deixar registrado o meu parabéns para cada um de vocês por esse nosso dia. A gente sabe que não é fácil essa profissão que escolhemos, mas a gente sabe também que a gente desempenha com muito amor. Então eu espero de verdade que vocês gostem da singela homenagem que preparamos para vocês e nos vemos nas próximas formações. Até mais! Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor.